Meu nome é Valber Cereza e vamos falar um pouco sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, com a reforma da Previdência, ela foi substituída por uma outra nomenclatura que é chamada aposentadoria programada, mas não deixou de existir pelas regras de transição e alguns critérios estabelecidos na emenda 103. Critério de pontuação, critério de idade, a soma da idade e do tempo de contribuição e outros que veremos nesta pequena aula para reforçar aquilo que já consta na legislação. O tempo de contribuição, ele é global, ou seja, tudo aquilo que conta e que não conta para a carência vai incorporar o tempo de contribuição. Temos, por exemplo, o tempo rural, o tempo de serviço militar, nós temos também o tempo de recebimento de salário maternidade, o tempo de gozo de benefício previdenciário. Isso é considerado tempo de contribuição que serão incorporados ao tempo global para fins de análise de aposentadoria por tempo de contribuição e até mesmo na aposentadoria programada com a reforma da Previdência. Temos algumas regras de transição e a primeira regra de transição que é muito conhecida é a famosa fórmula 86-96. Essa regra de transição, a regra de transição número 1 do artigo 15 da emenda 103 de 2019, vai nos dizer que os requisitos para alcançar essa regra de transição, nós vamos precisar preencher cumulativamente 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos para o homem, e o somatório da idade do tempo de contribuição deverá corresponder a 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Sabendo que essa regra ela é progressiva, a cada ano vai aumentando um ponto nesta tabela progressiva do artigo 15 da emenda 103 de 2019. Assim, em 2019, inicia-se com 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem e vai subindo progressivamente um ponto por ano. Logo, em 2020, para a mulher que iniciou com 86 pontos, nós teremos 87 pontos. Em 2021, 88 pontos e assim sucessivamente. Como que é feita a análise deste benefício? Primeiro, requisito mínimo, 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 anos para o homem. Se tiver menos do que isso de tempo de contribuição, não há o que se falar de aplicação dessa regra, e sim há que se falar num planejamento de quando ela poderá ser aplicada, mas naquele momento da análise, somente se tiver 30 anos de contribuição à mulher e 35 para o homem. E, além disso, vai ter que somar a idade e corresponder à pontuação apresentada ali pelo artigo 15 da emenda 103 de 2019, que trouxe a reforma da Previdência. Apresenta na tela, Júlia, em 2019, contava com 80 pontos. Quando que ela poderá se aposentar pela regra de transição número 1? Se você observar na correção desse exercício, eu aumentei 2 pontos por ano. Por que isso? Porque Júlia, ela terá um ponto da sua idade e um ponto do seu tempo de contribuição, sabendo que estou levando em consideração que ela continuou a contribuir e até mesmo para apresentar um planejamento previdenciário, a orientação é que continue contribuindo até atingir o melhor benefício. Nesse caso aqui, o exemplo, ele já traz a informação da pontuação cheia, ou seja, já consideramos que Júlia tem os 30 anos de tempo de contribuição ali para fazer jus à aplicação dessa regra. Porém, ela não alcançou a pontuação logo no início da sua contagem, que foi 2019. Ela só irá alcançar essa pontuação se continuar contribuindo em 2025, que ela irá preencher os 92 pontos previsto no artigo 15 da emenda 103 de 2019. Ainda temos a regra de transição número 2, que é a regra de aumento da idade em meses. Essa regra ela vai trazer também os mesmos requisitos iniciais, que é os 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem, porém vai ter uma idade inicial para alcançar essa regra de transição com 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem, sabendo que também é uma progressão de a cada 6 meses por ano, com um limitador de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Essa tabela ela vai iniciar para a mulher com 56 anos, logo em 2020, 56 anos e
6 meses, 2021, 57 anos, 2022, 57 anos e meio, e assim sucessivamente até 2031, que vai se encerrar com 62 anos, sabendo que o homem irá atingir essa idade em 2026, já ano que vem, onde vai preencher a idade já prevista para a aposentadoria programada da reforma da Previdência. Esse exemplo posto na tela, caso Paulo, em 2022, possua 63 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, poderá se aposentar? Para analisar essa situação, vamos ter que diluir a idade de Paulo nos anos 2022 para frente, o tempo de contribuição também, e comparar com a tabela apresentada. Nesse caso, resolvendo a questão, em 2022, Paulo alcançará 63 anos de idade. Logo, como em 2022 o homem precisava ter 62 anos e meio, ele já preencheu a idade necessária para alcançar a sua aposentadoria. Ainda, continuando nas regras de transição, temos a regra número 3, que é o adicional de 50%. Como que funciona essa regra? Essa regra é para o homem que possui 33 anos de idade na data da reforma da Previdência e para a mulher que possui 28 anos de tempo de contribuição na data da reforma da Previdência também. O homem ou a mulher terá que ter um adicional de 50% do tempo que faltava para atingir o mínimo necessário, 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Como que funciona isso na prática? O homem com 33 anos de contribuição, faltaria apenas 2 anos para ele alcançar a aposentadoria com 35 anos. Logo, 50% desses 2 anos vai dar um acréscimo de 1 ano. Assim, ele deverá comprovar 35 anos de tempo de contribuição, mais esse 50% do que faltava. Ou seja, nesse exemplo trabalhado, ele iria precisar de 36 anos de tempo de contribuição. Sabendo que todo tipo de benefício programado do INSS, nós vamos precisar da carência, que é o número mínimo de contribuições necessário para que o segurado faça jus ao benefício, exceto aqueles de acidente de trabalho, pensão por morte, aqueles já previstos na Lei 8.213, que isenta essa carência, mas deverá ter a qualidade de segurado. Ainda temos a regra de transição número 4, que é o pedágio de 100%. Da mesma forma que é feito com 50%, nós iremos aplicar aqui, mas agora com um percentual de 100%, ou seja, o mesmo tempo que faltava deverá atingir após o mínimo necessário de 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Vamos para a prática. Se o homem tinha 30 anos de tempo de contribuição, estava faltando apenas 5 para se aposentar, para alcançar essa regra de 100%, ele deverá atingir os 35 anos mais 5 anos, que é equivalente aos 5 anos que faltavam anteriormente à data da reforma para atingir os 35. Diferente dos 50% aqui, essa regra de 100%, ela vai iniciar com uma idade mínima, ou seja, a mulher deverá ter 57 anos e o homem deverá ter pelo menos 60 anos de idade para fazer jus a essa regra de transição. Qual que é a vantagem de uma para a outra? O que deverá ser observado, neste caso, é a fórmula de cálculo. Pode ser que o pedágio de 100% apresente uma fórmula de cálculo mais vantajosa do que as outras formas de concessão de aposentadoria, as outras regras, mas também não descartamos a possibilidade do fator previdenciário ou de outra regra apresentada pela reforma da Previdência trazer um rendimento maior. Então, todo planejamento ele é essencial para definir qual o benefício que a pessoa vai usufruir, qual escolha que ela vai fazer e qual o momento dela se aposentar. E nessa figura toda, nesse cenário, nós temos também o professor. Como que ficou a situação do professor? O professor você vai reduzir 5 anos na idade geral e vai reduzir também 5 pontos nas mesmas tabelas. Ou seja, você decorou uma, você ganha outra de brinde. Se você aprendeu a regra de transição para o outro tipo de segurado, aqui para o professor você vai diminuir os 5 pontos e os 5 anos da idade. Nós vamos ter a mesma aplicação, a mesma sistemática de aplicação também em tabelas progressivas, vinculando o tempo de contribuição e a idade e também com pedágio de 50% e de 100%, sabendo que o pedágio de 100% nós teremos a presença da idade mínima para fazer jus.
Como o homem aqui é 60 anos, lá para o professor, o senhor disse que reduz 5 anos, nós teremos a regra do pedágio de 100% para o professor, porém, o homem ele deverá comprovar ali 55 anos de idade, porque reduz esses 5 anos na regra do outro tipo de segurado, sabendo que mantém para o professor a necessidade de comprovar o exercício do magistério, seja de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar, e aqui também os professores universitários de graduação, pós-graduação, estão fora deste regramento para aposentadoria com tempo reduzido. A aposentadoria após a reforma para o professor, antes que não tinha idade mínima, agora nós temos 57 anos para as professoras e 60 anos para os professores, uma redução na regra geral também de 5 anos, tendo necessidade de comprovar 30 anos de contribuição para o homem e 25 anos de contribuição para a mulher. Lembrando que professor de graduação, professor universitário, não estão neste regramento para aposentadoria do professor. E teremos, de igual forma, as regras de transição que eu vou apresentar agora na tela. A primeira regra de transição, a pontuação, veremos que a pontuação reduzida em 5 pontos, também numa escala progressiva. A segunda regra de transição, também numa escala progressiva, levando em consideração a idade e progredindo 6 meses por ano. E também a regra de transição de 50% e 100% ficam mantidas no mesmo critério, reduzindo a idade em 5 anos. Eu espero ter esclarecido para os senhores, espero ter ajudado na compreensão dessas regras e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento e estar trazendo mais informação para vocês.